Sejam todos muito bem-vindos à nona aula de álgebra linear. Nessa aula nós vamos estudar um pouco sobre a norma e sobre o produto escalar entre dois vetores. Então vamos começar com a norma. A norma de um vetor é simplesmente o comprimento dele e pode ser calculado por esta fórmula aqui. Se eu tenho que o vetor i tem as coordenadas x, y, z, a norma do vetor u, que é simplesmente o u entre barras duplas, é a raiz quadrada da soma das componentes dele ao quadrado, ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Aqui eu tenho uma aplicaçãozinha. Então, se eu tenho dois pontos no espaço tridimensional, um ponto A e um ponto B, a distância entre esses pontos pode ser calculada simplesmente como o comprimento do vetor AB. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B, aqui então é a norma do vetor AB, que a gente calcula o vetor AB como B menos A. Isso aqui então vai virar a raiz quadrada de B1 menos A1, ou seja, a primeira coordenada de B menos a primeira de A. Depois aqui a segunda coordenada de B menos a segunda de A. E a terceira de B menos a terceira de A. Ok? Vamos fazer um exemplo então para entender melhor. Então eu quero calcular a distância entre o ponto A 1, 2, 3 e o ponto B 0, 2, 1. Então isso daqui vai ser a raiz quadrada. Daqui eu pego a primeira coordenada de B, que é 0, menos a primeira de A, que é 1, elevado ao quadrado. Depois eu pego aqui a segunda coordenada de B, menos a segunda de A, então vou ter 2 menos 2 ao quadrado. Depois pego a terceira de B, menos a terceira de A, menos 1 menos 3 ao quadrado. Aqui vai dar menos 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 0, 4 ao quadrado é 16, então a distância entre o ponto A e o ponto B é a raiz de 17 unidades de medida. Agora aqui a nossa próxima definição, que é de produto escalar entre um vetor e o vetor v, é simplesmente eu multiplicar as coordenadas correspondentes e somar tudo, ok? O principal objetivo nesse momento a gente está vendo o produto escalar é para aprender a calcular o ângulo entre dois vetores. O cosseno do ângulo entre dois vetores pode ser obtido como o seu produto escalar dividido pelo produto entre as normas. Então aqui eu tenho um exemplo, eu tenho o vetor 2 menos 1, 1 e o vetor 1, 1, 2. Eu quero calcular o ângulo entre eles. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular as duas normas e o produto escalar para depois usar na fórmula. A norma do vetor u, eu tenho 2 ao quadrado, menos 1 ao quadrado e 1 ao quadrado. Fazendo as contas é 4 mais 1, dá raiz de 6. Aqui eu queria ter colocado v, coloquei 1, me enganei, mas a norma de v, então é 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, vai dar raiz de 6 de novo. Né? E o produto de u por v, então, é 2 vezes 1, mais menos 1 vezes 2, mais 1 vezes 2. Fazendo as contas, é 2 menos 1 mais 2, vai ser então 4 menos 1, que é 3. Portanto, então, o cosseno de θ vai ser u vezes v, que deu 3. E aqui as duas normas, cada uma deu raiz de 6. Multiplicando raiz de 6 com raiz de 6 vai dar 6. Então, eu tenho 3 meios, simplificando é 1 meio. Ou seja, então, o cosseno de θ é 1 meio e cosseno vale 1 meio quando θ for 60 graus. Então, gente, era isso por hoje, uma aula curtinha. Não se esqueçam de checar no Moodle para ver se tem algum material extra. Faça atividade avaliativa. Bons estudos a todos e até semana que vem.